O Valdemar Costa Neto tá todo choroso pra cima do Alexandre de Moraes. Uma postura bastante patética de um homem na posição do boy, que é o Valdemar Costa Neto. Eles estão todos morrendo de medo das buscas e apreensões contra os bolsonaristas. O Valdemar Costa Neto fala que são humilhações diárias, olha só. E aí, o que ele tá querendo fazer? Ele tá lançando factoides de que o Moraes pode ser candidato à presidência da República para tentar abalar o ajuste fino que existe hoje entre o Moraes e o Lula, falando que o Moraes quer ser presidente em 2026. Porque o plano do PL é ir pro tudo ou nada contra o Moraes, para tentar em 2026 o impeachment do ministro do STF. Na sua opinião, essa postura do Valdemar Costa Neto choramingoso é patética? E esse plano de dar o impeachment de Moraes vai dar certo? E a relação do Lula e do STF vai ser abalada? Se você concorda que é patético, deixa o like e se inscreva no canal. As reclamações do Alexandre de Moraes contra o Alexandre de Moraes feitas pelo Valdemar Costa Neto estão ficando simplesmente patéticas. Porque um homem na posição do Valdemar Costa Neto aparecer em público choramingando é simplesmente ridículo. O Costa Neto reclamou que o STF tem promovido humilhações diárias com seus correligionários. Porque nós tivemos duas buscas de apreensões recentemente, no Congresso. Uma contra o Carlos Jordi, pela Operação Lesa Pátria, e outra contra o Alexandre Ramagem, por conta da ABIN paralela. E o Valdemar Costa Neto culpa o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e também do Congresso, por essas humilhações, permitindo que a Polícia Federal invada o Congresso para realizar buscas e apreensões contra os bolsonaristas. Ele falou isso em dois momentos. Primeiro ele tinha chamado o Rodrigo Pacheco de frouxo, o Pacheco reagiu, e depois, em uma nova entrevista na sexta-feira à CNN Brasil, o Valdemar Costa Neto reafirmou a sua posição, falando que é um absurdo, que é uma humilhação. O boy tá chorando, acho que ele tá querendo um carinho, talvez um carinho da Michelle, como acontecia no passado nos momentos de lemúrios do Valdemar Costa Neto. Porque a ex-esposa do boy disse que a Michelle era uma peguete do Valdemar Costa Neto, usando essas palavras. O Rodrigo Pacheco reagiu à primeira provocação do Costa Neto, quando ele foi chamado de frouxo. Ele disse que o Valdemar Costa Neto não consegue organizar a oposição, disse também que o Costa Neto só está preocupado com o fundo eleitoral e que isso é um problema dele. É óbvio. Por quê? Os bolsonaristas não terão nenhum tipo de simpatia, tanto do presidente da Câmara, no caso o Arthur Lira, quanto do presidente do Congresso e do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. O Centrão e as posições mais pragmáticas do Congresso abandonaram completamente os bolsonaristas. Não vai haver nenhum tipo de solidariedade, porque o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco já identificaram que qualquer tipo de posição deles contrária ao judiciário vai ser utilizada pelos bolsonaristas como palanque de lacração nas redes sociais. Então eles não querem ter os nomes envolvidos com essa palhaçada, com essa pantomima bolsonarista, e eles estão completamente corretos. Até porque bolsonarista está desesperado com as operações recentes do Alexandre de Moraes. Porque nós tivemos duas, né? Como nós falamos, do Carlos Jordi e do Alexandre Ramagem. Essas duas por motivos diferentes. Carlos Jordi pela Operação Lesa Pátria e Alexandre Ramagem pelo escândalo da BIM paralela. É óbvio que essas duas operações, elas estão interligadas. Porque o Bolsonaro vai ser denunciado por ser chefe de uma organização criminosa que usava as próprias estruturas da República para atacar a República. E esses dois casos mostram isso. Tanto os atos antidemocráticos quanto a BIM paralela estão relacionados. Porque são pessoas ligadas a essa estrutura do Bolsonaro e mais pessoas vão ser investigadas. Então o que o Valdemar Costa Neto quer fazer? Quer pressionar. Ir para o tudo ou nada contra o Alexandre de Moraes em um plano simplesmente ridículo. Segundo informações da Bela Megali, do Globo, o plano do PL de ir para o tudo ou nada contra o Moraes passa pela disputa de 2026. Eles não querem mais fazer armistício com o Moraes. O próprio Costa Neto falou. E atacar o STF é bom para os bolsonaristas porque engaja a base de aliados. Base de apoiadores, melhor dizendo. Então qual é o plano? Aumentar a quantidade de senadores em 27 cadeiras em 2026. Tendo assim a possibilidade de começar a pautar impeachments do Alexandre de Moraes. Esse é o plano.
não teremos armistício. Vamos para cima do Moraes com uma quantidade grande de senadores. O problema é que esse é um plano difícil. Porque é o seguinte, para você formar senadores, você antes precisa formar prefeitos. A eleição para o Senado ela é diferente da eleição dos deputados, porque ela é uma eleição parecida com a eleição presidencial, porque é uma pessoa só que vence. Então, para isso, a eleição de 2024 é fundamental para pavimentar a quantidade de prefeituras do PL para servir de palanque a 2026. Só que o racha do PL tem provocado disputas entre os bolsonaristas e o PL mais tradicional, que dificulta toda essa meta de 1.500 prefeituras. Essa é uma informação do Poder 360. Esse racha interno do PL tem levantado desconfianças dentro do partido se o partido vai ou não conseguir atingir esse objetivo de 1.500 prefeituras. Ou seja, todo esse plano de impeachment de ministro do Supremo é muito difícil de acontecer. Mas existe uma outra estratégia. Por quê? O Valdemar Costa Neto começou a falar, lançar um factoide, que o Alexandre de Moraes tem pretensão de ser candidato à presidência da República em 2026. Disputando igual o Sérgio Moro. Falando o seguinte, essas aparições na televisão, nas rádios, acaba provocando ali sensações imperceptíveis de soberba. Vai ser igual o Sérgio Moro. O Valdemar faz isso para tentar romper, quebrar o ajuste fino que existe entre o PT, ou melhor, entre o Lula e o Judiciário na figura do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Porque ele coloca o Alexandre de Moraes como sendo um adversário direto do Lula ou do PT para 2026. E ele quer levantar essas desconfianças. Porque o Lula, ele empoderou demais o STF, mas principalmente o Alexandre de Moraes. Como o poder legislativo cresceu muito de força, o executivo precisou trazer para a disputa ou para o jogo político o judiciário, porque o judiciário também é fustigado pelo legislativo. E o Lula tem acatado tudo que o Alexandre de Moraes tem pedido. Paulo Gonet, indicações para o STF, para o TSE também. Porque quanto mais os bolsonaristas atacam o Moraes, mais o Lula o acolhe e mais aumenta o poder do ministro do STF. Quanto mais poder dado por Lula Moraes tiver, mais condições ele vai ter de enfrentar e colocar os bolsonaristas na prisão, realizando investigações e busca e apreensão, outras ações, e também Bolsonaro. Essa é a grande questão que envolve hoje os poderes do Alexandre de Moraes. O PL quer minar esses poderes, mas vai ser muito difícil, ainda mais com essas estratégias esdrúxulas.